Você está prestes a ouvir uma informação que está deixando Brasília em polvorosa nesse momento. Uma revelação que caiu como uma bomba no cenário político brasileiro e que levanta questões gravíssimas sobre o que acontece nos bastidores do poder nesse país. Hoje, dia 30 de abril, a jornalista Malu Gaspar, em sua coluna no jornal O Globo, trouxe à tona detalhes chocantes sobre o que teria acontecido nos corredores do Senado Federal. Nos dias que antecederam a derrota de Messias, e olha, se o que ela revelou for verdade, muda completamente o jogo político que estamos assistindo. Eu sou Roberto Junior, você está no canal Brasil de Verdade Sem Filtro, já se inscreve agora e deixa o seu like, porque esse canal existe para trazer para você o que a grande mídia esconde, o que os poderosos não querem que você saiba e o que acontece de verdade por trás das cortinas do poder. Hoje, meus amigos, as cortinas vão ser abertas porque o que a Malu Gaspar jogou no ventilador não é pouca coisa. Estamos falando de uma denúncia que sei confirmada. Coloca no centro do escândalo o nome de um dos homens mais poderosos do Brasil hoje, o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a colunista, Moraes teria operado ativamente nos bastidores para garantir que Messias fosse derrotado. Não foi à toa, não foi por acaso, não foi o jogo natural da política, menos teria sido uma operação calculada, articulada e, segundo o que foi publicado, executada, com um nível de pressão que beira o inacreditável. E fica até o final, porque eu vou te mostrar cada detalhe dessa história, menos quem estava envolvido. O que foi feito, quais leis podem ter sido quebradas e, principalmente, o que tudo isso significa para você, para o Brasil e para a oposição que hoje respira um ar diferente depois desse resultado. Não vai a lugar nenhum menos. Essa história está só começando. Então vamos ao que a Malu Gaspar trouxe, porque é aqui que a história começa a ficar muito... Segundo a colunista, existe um detalhe fundamental que precisa ser entendido antes de qualquer coisa. Menos Alexandre de Moraes nunca quis Messias. Nunca. O nome que Moraes torcia. O nome que ele defendia nos bastidores, o nome que seria bem-vindo naquele grupo dentro do Supremo, era outro. Era o Pacheco. E por que o Pacheco? Porque Pacheco é um nome conhecido, um nome que transita bem naquele ambiente, uma figura que, vamos dizer assim, se encaixaria com muita facilidade na dinâmica que existe hoje dentro do STF. Pacheco era o candidato certo para o grupo certo. E Messias? Messias era uma incógnita. Messias era alguém que ainda precisava ser conquistado, ainda precisava ser alinhado, ainda precisava ser colocado dentro daquele jogo de influências. E tem mais, e esse é um ponto que a Malu Gaspar destaca com muita clareza na coluna dela. O ministro André Mendonça estava se aproximando de Messias. Isso mesmo que você ouviu. Mendonça, que hoje é uma figura isolada dentro do Supremo Tribunal Federal, estava tentando construir uma ponte com Messias, tentando trazê-lo para o seu lado. E não é só especulação, menos a gente viu isso acontecer na prática. Quando Messias foi derrotado ontem, Mendonça foi ao Twitter e publicou uma mensagem elogiando o jurista, chamando de grande nome do direito brasileiro. Lá atrás, quando a indicação de Messias surgiu pela primeira vez, Mendonça já havia feito o mesmo movimento. Ou seja, havia um esforço real, concreto, do Aproximacal. Entrei os... E é exatamente aí que mora o perigo do ponto de vista de Moraes. Porque um Mendonça fortalecido, um Mendonça com um aliado dentro do Supremo, é um Mendonça que sai do isolamento, e um ministro que sai do isolamento dentro do STF é um ministro que volta a ter voz e volta a ter força, que volta a ser um contrapeso real dentro da corte. Moraes sabia disso, e segundo a Malu Gaspar, foi exatamente por isso que ele teria se movimentado para garantir que Messias não chegasse lá, para manter Mendonça exatamente onde ele está, sozinho, sem apoio, sem aliados, sem poder de reação. Esse é o cenário que foi desenhado nos bastidores. Mas aí, meus amigos, vem a parte que vai te deixar de queixo caído, porque o que Moraes teria para garantir essa derrota vai muito além de uma simples articulação política. Fica comigo, porque agora eu vou te contar tudo. Agora, meus amigos, é aqui que a história fica pesada de verdade. É aqui que a gente para, respira fundo e precisa entender a dimensão do que está sendo denunciado. Porque não estamos falando de uma articulação política comum. Não estamos falando de lobby. Não estamos falando de conversas de corredor que acontecem naturalmente em Brasília. Não o que a Malu Gaspar descreve. Na coluna dela vai muito além disso. E se for verdade, é um dos episódios mais graves que já vimos envolvendo um ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo a colunista, Moraes teria enviado emissários, pessoas representantes diretamente aos
E não para pedir voto, não para fazer campanha, não para convencer com argumentos. Esses emissários teriam chegado com uma mensagem muito mais pesada do que isso. Porque esses senadores foram procurados, não foram escolhidos por acaso. Eles foram escolhidos a dedo. São senadores que têm processos abertos dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí você já entende onde essa história vai parar, não é? A mensagem nas entrelinhas era clara, assustadoramente clara. Vote contra! Messias, ou as consequências dentro do Supremo, podem ser imprevisíveis para você. Isso é cocar, isso é pressão, isso é usar o poder de uma das instituições mais importantes do país como arma particular para dobrar a vontade de parlamentares eleitos pelo povo brasileiro. Se isso aconteceu de verdade, meus amigos, estamos diante de algo que não tem outro nome menos chantagem. Pura e simples. E olha, eu preciso que você entenda o tamanho dessa gravidade. Não é um político pressionando outro político. Isso até acontece. Infelizmente faz parte do jogo sujo de Brasília. O que está sendo denunciado aqui é um ministro do Supremo. Um homem que deveria ser o guardião da Constituição, utilizando processos judiciais que deveriam ser conduzidos com total imparcialidade, menos como moeda de troca política. É a justiça sendo usada como instrumento de intimidação. É o poder judiciário sendo colocado a serviço de interesses pessoais e políticos. E por falar em poder e em verdade, esse é o momento. Perfeito para você que ainda não se inscreveu fazer isso agora. Clica no botão de inscrição no canal Brasil de Verdade Sem Filtro, deixa o seu like nesse vídeo e me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história. Porque a gente precisa saber que você está aqui, que você quer a verdade e que você não aceita que os poderosos façam o que quiserem sem que ninguém fale nada. Então comenta aqui embaixo agora, de qual cidade, de qual estado você está acompanhando esse canal. E, voltando ao assunto porque tem muito mais ainda, se essas informações da Malu Gaspar se confirmarem, Alexandre de Moraes não teria cometido apenas um deslize político. Ele teria cruzado uma linha que não pode ser cruzada por nenhum magistrado desse país. E agora eu vou te mostrar exatamente quais são as leis que teriam sido violadas, quais são os artigos da Constituição que estão em jogo aqui, e o que isso pode e deve significar para o futuro do ministro e do próprio Supremo. A Constituição Federal Brasileira, no artigo 95, parágrafo único, inciso 2º, é absolutamente cristalina, sem margem para interpretação, sem brechas, sem subterfúgios. Esse artigo diz que é vedado ao magistrado, e isso inclui ministros do Supremo Tribunal Federal, exercer atividade político-partidária. Proibido. Ponto final. O ministro do STF não pode agir politicamente, não pode articular, não pode pressionar, não pode operar nos bastidores para favorecer ou derrotar candidatos a cargos. Isso não é opinião minha, não é interpretação. Está escrito na Constituição que esse ministro jurou defender quando tomou posse. E não para por aí. Existe ainda a LOMAN, menos a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que reforça exatamente esse mesmo ponto com ainda mais detalhamento. A LOMAN estabelece de forma expressa que nenhum magistrado desse país pode se envolver em atividades políticas ou partidárias de qualquer natureza. Nenhum. Independente do cargo, independente da posição, independente do poder que ocupa. A lei é igual para todos, ou pelo menos deveria ser. E aí, meus amigos, a gente nem precisa ir muito longe para entender que coagir senadores é ilícito por natureza própria. Não precisa de artigo específico para isso. Chantagear alguém menos, seja um cidadão comum, seja um senador da República, menos é crime. É ilegal. É uma conduta que fere não apenas a legislação brasileira, mas fere os princípios mais básicos do Estado Democrático de Direito. Quando um homem que deveria ser o guardião das leis passa a usá-los como arma de intimidação pessoal, ele deixa de ser um ministro e passa a ser um problema institucional gravíssimo para o país. E sabe o que é mais impressionante em tudo isso? É que estamos falando de condutas que, se praticadas por qualquer outro cidadão brasileiro, gerariam consequências imediatas. Um advogado que coagisse um cliente seria desabilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil. O delegado que usasse um inquérito para chantagear alguém responderia criminalmente. Um político que pressionasse um colega com ameaças sofreria processo no Conselho de Ética. Mas quando o assunto é o Supremo Tribunal Federal, quando o assunto é Alexandre de Moraes, parece que as regras funcionam de forma diferente. Parece que existe uma camada de intocabilidade que protege certas pessoas das consequências que qualquer brasileiro comum enfrentaria. Mas eu te digo uma coisa menos e pressão nessa parte, porque é importante. O fato de alguém agir como se fosse intocável, não.
significa que essa pessoa é intocável de verdade. A história está cheia de exemplos de homens que se acharam acima da lei e que um dia tiveram que se sentar diante dela. E o Brasil, meus amigos, está mudando. A oposição está mais forte, o Senado deu um recado claro e as peças nesse tabuleiro político estão se movendo de uma forma que poucos esperavam. E é exatamente sobre isso que eu preciso te falar agora, porque no final dessa história toda, quando a poeira baixou e os votos foram contados, uma pergunta ficou no ar. Quem realmente ganhou e quem realmente perdeu nesse jogo? E a resposta, meus amigos, vai te surpreender. Fica comigo até o final, porque o melhor dessa história ainda está por vir.